vos fala é o professor Matflix. Hoje eu estou aqui numa floresta da Sibéria para estudarmos o crescimento dos pinheiros. Mais importante que isso, a função que iremos estudar nos permitirá tirar conclusões sobre fenômenos naturais apenas pela medição dos anéis nas copas dos pinheiros da Sibéria. Vamos lá? O exercício de hoje nos diz o seguinte: as árvores crescem mais rápido e formam anéis maiores nos anos quentes, e crescem mais lentamente e formam anéis mais estreitos nos anos mais frios. A figura mostra a largura dos anéis de um pinheiro da Sibéria de 1500 a 2000. Qual é a imagem da função largura dos anéis? O que o gráfico parece dizer sobre a temperatura da Terra? O gráfico reflete as erupções vulcânicas de meados do século XIX? Então, alguém sabe o que esse exercício está pedindo para a gente fazer? Já sei! Ele quer que analisemos o gráfico da função que mede a largura dos anéis do pinheiro conforme o tempo passa. Devemos determinar a imagem dessa função no eixo vertical e fazermos a leitura do comportamento da função para explicarmos os fenômenos do item B. Isso mesmo, Larissa! Vamos relembrar o que é uma função? Uma função y igual a f de x é uma relação de dependência que associa a cada valor da variável x um único valor da variável y. No problema em questão, a função está representada por um gráfico. A variável independente x é o tempo t em anos, enquanto que a variável dependente y é a largura dos anéis r, medida em milímetros. Assim, podemos escrever a função como r igual a f de t, onde t é o ano de medição e r é a largura do anel. Aqui estamos usando a letra R representando a palavra ring, que é anel em inglês. Qual é a imagem dessa função? Sabemos que a imagem de uma função é o conjunto das respostas possíveis. No gráfico ao lado, para cada valor de t, temos uma resposta no eixo vertical correspondente à largura do anel naquele ano. O conjunto das respostas está marcado em azul, e assim a imagem de t é o intervalo, que vai de 0,02 a 1,6. O que isso significa? Significa que durante o período de existência desse pinheiro, ele chegou a ficar tão estreito quanto 0,02 milímetros de largura e atingiu seu maior crescimento com uma largura de 1,6 milímetros. Em outras palavras, ele teve uma variação em sua copa de 80 vezes ao longo dos anos. Vamos agora para a letra B. Ela pede para que falemos da temperatura da Terra e das erupções vulcânicas do século XIX a partir do comportamento da função mostrada no gráfico. Observando o gráfico, a primeira coisa que podemos perceber são os máximos locais. Vejam que eles mostram uma tendência de crescimento da largura dos anéis. Mas, como vimos no enunciado, os anéis crescem quando a temperatura aumenta. Assim, podemos concluir do gráfico que a temperatura da Terra vem aumentando ao longo dos anos. Ufa! Acabou! Repete, prof. Não entendi como que o gráfico pode revelar alguma coisa a respeito das tais erupções vulcânicas do século XIX. Verdade! Eu esqueci dessa parte. Veja bem, Rodrigo. No começo do século XIX, vários vulcões entraram em erupção e alteraram significativamente o clima da Terra.
Em particular, a nuvem de cinzas provocadas pelas erupções atingiram regiões como a Europa e a Sibéria, provocando uma redução brusca nas temperaturas num período que ficou conhecido como o Inverno Europeu. Vamos ver como o gráfico do comportamento dos pinheiros traduz essa informação? Primeiramente, localizamos o período em questão. Percebam que os anos de maior crescimento do pinheiro estão bem aquém do esperado. Isso indica que esses anos devem ter tido verões a menos. Outra observação que podemos fazer nesse período é que há muitos anos com baixíssimo crescimento do pinheiro, o que sugere invernos rigorosos. Assim, pela análise do gráfico, podemos perceber que, de fato, as erupções vulcânicas do início do século XIX afetaram o clima da Terra, em particular o da Europa, nos anos que se sucederam. Deu para entender? Entendi. A partir do gráfico do crescimento de um pinheiro em função do tempo, podemos encontrar informações valiosas sobre a temperatura da Terra. Por exemplo, ao observarmos os máximos locais no século XX, percebemos facilmente uma tendência de aumento na temperatura. Isso significa que os verões estão cada vez mais quentes. Da mesma forma, os pontos de mínimos locais estão cada vez maiores. Isso significa invernos menos frios a cada ano que passa. Como os anéis maiores do pinheiro indicam um aumento da temperatura ambiente, podemos concluir que a temperatura da Terra está aumentando, e muito, no século XX. Perfeito, Luciana! Vai daí, Rogério! Resumindo, no problema de hoje, estudamos a largura dos anéis de um pinheiro na Sibéria como função do tempo. Essa função foi dada através de um gráfico. A partir da leitura do gráfico, podemos aprender sobre a temperatura da Terra e sobre as erupções vulcânicas do século XIX. Os fenômenos naturais estão ligados entre si e as funções nos permitem perceber essas ligações. Então, o que achou do nosso vídeo? Se você gostou, dá seu like e se inscreve no canal. Se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilhe nas suas redes sociais. E não se esqueça, como o professor Matflix em ação, ficar parado não é uma opção.